Olá, meus amigos patriotas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal CNB Notícias com as informações do nosso país, da nossa política. Aqui você fica sabendo como está a política nacional, como está o nosso governo atual. Eu conto pra você e você conta pra mim o que você acha. Combinado? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você gosta, deixa um joinha e eu fico muito feliz. Sejam bem-vindos aos novos inscritos. Vamos falar aqui a respeito do banco de DNA de criminosos no governo Lula. Segundo o Terra Brasil Notícias, apesar do discurso de proteção à mulher, o governo do Lula não renovou o convênio que permitia a perícia criminal da Polícia Federal ajudar nas análises de DNA de casos estaduais. Essa ferramenta tem tido grande sucesso em resolver crimes sexuais, mas é contestada por partidos de esquerda que veem no DNA a produção de prova ilegal, uma vez que o material é recolhido dos condenados por crimes violentos e hediondos e ajuda a saber se são deles os vestígios encontrados em cenas de crimes do passado e que seguem abertos. Em tese, o banco de perfis genéticos está parado, completamente parado. Um projeto que já ajudou a resolver diversos crimes e que está sendo esquecido devido a essa nova política de não produzir provas ou de que algumas provas podem ser ilegais. E com isso, vão se formando mais facilidades para que os crimes aconteçam nesse país e a impunidade cresce cada vez mais. Comenta o que você acha a respeito disso que eu vou para a próxima informação para você que não perde um detalhe por aqui. E segundo o jornal Metrópolis, em 24 horas, CPMI recebe 4 novos pedidos para convocar Gonçalves Dias. Isso após governistas barrarem a primeira tentativa de convocação do general Gonçalves Dias, a oposição já protocolou ao menos 4 novos pedidos para que se faça ouvir o que o ex-ministro do GSI tem a dizer a respeito do dia 8 de janeiro na CPMI. Os requerimentos foram protocolados nas últimas 24 horas entre quarta-feira, dia 14, e quinta, dia 16, todos os pedidos defendendo a convocação do militar para explicar suas ações do dia das invasões. Os requerimentos foram protocolados pelos senadores Sérgio Moro, Magno Malta e pelos deputados Rafael Brito e delegado Ramagem. O próprio presidente da comissão, deputado Arthur Maia, criticou a postura dos governistas de barrar a convocação de Gonçalves Dias. Ele avisou que pautará novamente a convocação do general. Maia escreveu em suas redes sociais o seguinte, abre aspas, na próxima sessão me comprometo a pautar os requerimentos representados e o farei quantas vezes forem necessárias. Espero que possamos aprovar todos os nomes, sem distinção, para garantir que todos sejam ouvidos a fim de que se chegue na verdade. Fecha aspas. Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito desses movimentos que estão segurando a coisa, segurando um dos depoimentos que seria o mais importante a nosso ver até então, principalmente a nós que não estamos lá dentro para saber quem mais de importante será chamado. E dando sequência aqui, mais uma informação para você sobre as falsas colocações do nosso governo. No Terra Brasil Notícias, tem aí uma notícia extra dizendo que o resultado Nota do Brasil, que foi comemorada aí por Lula, na verdade foi pautada no governo Temer e Bolsonaro, e não no dele. A Agência de Classificação de Risco SP divulgou ontem comunicado em que eleva a nota do crédito Brasil de estável para positiva, o que não acontecia desde 2019. Fernando Haddad e outras figuras do governo Lula saíram a público para comemorar a conquista, mas não devem ter lido o relatório com atenção. Os sinais positivos sobre estabilidade fiscal e monetária são referentes a políticas desenhadas majoritariamente entre 2016 e 2022, e não nos últimos 6 meses. Há muitos detalhes que a agência de classificação mencionou, são detalhes técnicos muito complicados de se explicar para você, mas de qualquer forma o governo atual tem se apropriado de coisas que não foi ele que fez. De qualquer forma, tem muito ainda a ser feito e esta agência continua monitorando. Então, o pessoal que anda comemorando nas redes sociais coisas que são resultado de trabalho anterior a esse governo tem que prestar mais atenção, porque divulgar isso como se fosse do atual governo acaba sendo uma desinformação. E para fechar esse vídeo, eu trago aqui do Terra Brasil Notícias mais informações a respeito do Monark, o influenciador que foi totalmente bloqueado. Servidores do TSE monitoravam o Monark para identificar críticas à Justiça Eleitoral. A qualquer vírgula dele, ele estava sujeito a esse bloqueio. O apresentador de podcast é um crítico de longa data de medidas consideradas abusivas por parte do órgão eleitoral e especialmente do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.
Na decisão de Moraes desta quarta-feira, que censurou todas as contas e redes sociais e plataformas de vídeo do monarca, o ministro afirmou que a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE informa que, mediante pesquisa em dados abertos de mídias sociais, detectou publicação realizada por ele na plataforma Rumble contendo entrevista com o deputado Felipe Barros, na esteira da qual são difundidas notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais. O órgão responsável pelo monitoramento foi criado para combater conteúdos que, na visão do tribunal, são enquadrados como falsos em relação à justiça eleitoral. O especialista em direito constitucional Aécio Flávio Palmeira Fernandes diz que não há problema em o TSE criar um sistema, o órgão de monitoramento de irregularidades relacionadas ao processo eleitoral, mas que é inconstitucional que o foco dessa atividade seja de censurar conteúdos que desagradem membros da Justiça Eleitoral. Ele disse, abre aspas, quando o órgão constata uma propaganda irregular, por exemplo, ele está agindo dentro das suas funções, mas esse não é o caso. A função administrativa do órgão está dentro da lei, não vejo problema. O que vejo como problemática é a consequência jurídica por trás disso. Através desse órgão de monitoramento, que é o TSE, tem censurado publicações contrariando o parágrafo 2º do artigo 220 da Constituição, que veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Fecha aspas. O que permite o presidente do TSE seguir silenciando perfis de críticos da Justiça Eleitoral, em especial críticos da sua própria conduta, é a manutenção por parte do STF da resolução que ampliou por tempo indeterminado o poder de polícia de Moraes para combater fake news por iniciativa própria, sem a necessidade de haver denúncia. A medida era válida apenas durante as eleições de 2022, com o alegado objetivo de evitar desinformação durante o período eleitoral. No entanto, ela permaneceu vigente, o que tem permitido que o ministro siga censurando desde usuários comuns até políticos eleitos. Ocorre, entretanto, que o mecanismo tem sido usado para silenciar opiniões. Não se tratam de notícias falsas, mas visões pessoais de usuários de redes sociais sobre a conduta de atores da Justiça Eleitoral. Isso configura cerceamento à liberdade de expressão. No caso recente da nova censura à Monarque, Alexandre de Moraes disse que o bloqueio dos canais é necessário e urgente para a interrupção de discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Apesar disso, os trechos problemáticos do podcast citados por Alexandre de Moraes trazem apenas opiniões pessoais do apresentador sobre a condução do processo eleitoral no Brasil. Segundo André Marsiglia, advogado constitucionalista especializado em liberdade de expressão, a decisão do ministro parte da premissa de que o canal do influenciador tenha veiculado notícia falsa, enquanto os trechos das conversas, na verdade, trazem apenas indagações opinativas e não informativas. Há uma diferença muito grande e importante, pois opinião não tem compromisso com neutralidade da informação. Segundo o advogado, não cabe ao Estado dizer que opinião seus indivíduos devem ter, sob pena de violar o artigo 37 da Constituição Federal. E também não há necessidade de suspender todas as redes. A decisão correta seria suspender apenas o vídeo com as falas consideradas ilícitas e não bloquear todos os canais do autor da fala. Segundo uma postagem do Partido Novo a respeito desse assunto, nenhuma lei brasileira concede a juízes o poder de decidir o que é verdade ou mentira. Nenhuma lei concede a juízes o poder de banir pessoas do debate público. Enfim, fica aí para você essa informação a respeito de como está complicado alguém dar a sua humilde opinião nesse país, sob o risco de ser considerado uma notícia falsa, uma informação errada, um discurso de ódio, quando a pessoa às vezes nem entende o assunto e está apenas trocando uma ideia com outra. Mas de qualquer forma, eu deixo aqui para você o nosso espaço para comentário para você dizer o que você acha disso tudo. E você sabe que a gente volta a qualquer momento com mais informação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.